Ó pessoal, vou explicar aqui os contingenciamentos. O negócio é o seguinte, hoje a gente vai usar barrinha de cereal para explicar os cortes nas bolsas das universidades, tá ok? Vambora. Então esse é um assunto que pega na veia um setor muito específico da sociedade, que são as pessoas que são envolvidas no meio universitário, e essas pessoas fazem um barulho enorme quando um anúncio como esse realizado nessa semana de corte de pesquisas acontece. Eu acho que antes de entrar no mérito da questão é importante passar alguns dados, alguns números que mostram um pouco do cenário. Então a gente tem cortes de bolsas na CAPES e tem cortes de bolsas também no CNPq. A CAPES é um órgão do MEC, o CNPq é o órgão do Ministério de Ciência e Tecnologia. São duas coisas diferentes. A CAPES, além de dar bolsas, ela também tem um papel bastante importante dentro do cenário de pós-graduação, ensino superior, né, como reguladora. Na CAPES, o orçamento de 2019 foi de 4,2 bi e para o ano que vem o orçamento previsto é de 2,2 bi. Então um orçamento cortado praticamente pela metade, né? Até um pouco mais da metade, 51,7%. O CNPq tem previsto para esse ano 784 milhões de reais para bolsas de estudos. Onde que está o pulo do gato? É que esses cortes já vem acontecendo há algum tempo, então esse não é um cenário de agora, né? Não é agora que o governo Bolsonaro, a partir de janeiro de 2019, resolveu cortar as bolsas de estudos. Isso já vem acontecendo, tanto que as bolsas do CNPq em 2016 eram de 1,1 bilhão de reais, então ela já vem caindo desde 2016, e as bolsas, o valor das bolsas do CNPq não são corrigidos desde 2013. Então, esses são números bastante importantes porque mostram que um histórico de crise financeira que a gente está vivendo no Brasil, de crise fiscal, que a gente tem que levar em consideração dentro dessa discussão dos cortes das universidades. Um outro ponto importante, né, antes da gente falar, poxa, meteu o pau lá no Bolsonaro porque está cortando bolsa e tudo mais, vai ter um monte de pesquisas de ponta, pesquisas em departamentos muito bons sendo cortados. Não é verdade. Isso não vai acontecer. O corte feito pelo governo federal, ele vai priorizar, então ele vai buscar manter o máximo possível as pesquisas de ponta. Então eles afirmam, né, hoje que nenhuma pesquisa de ponta vai ter corte de bolsas. E além disso, nenhum departamento que tenha as notas da CAPES 6 e 7, que são as notas máximas, né, ou seja, os melhores departamentos em suas respectivas áreas, seja de economia, biologia, enfim, exatas, humanas, por aí vai. Quem tem nota 6 e 7 são departamentos de muito renome, de produções de alta qualidade e tudo mais. E esses departamentos vão ter todas as suas bolsas mantidas, então eles não vão ter cortes. Então esse eu acho que é o ponto principal do que a gente está falando aqui até agora. Quando a gente fala de universidade, o barulho é enorme. Quando a gente fala de corte de bolsas, é gigantesco, porque a comunidade científica, a comunidade dentro das universidades é extremamente reativa e tem uma voz muito forte dentro da sociedade, né? Porque são pessoas formadoras de opinião. Então, é sempre importante levar em consideração isso, que quando você fala de universidade, quando você fala de pós-graduação, vai ter muito barulho. E a gente tem que dar um passo atrás e tentar entender o contexto das coisas, ver se esses cortes fazem sentido ou não, se é maldade ou se não é, se é algo que é evitável ou não. Então, o que eu busco fazer quando eu olho para esse tipo de assunto? Dar um passo atrás e ver o cenário todo, né? Qual que é o cenário do governo federal? Qual que é o cenário de Brasil? Né? Poxa, se eu estou cortando essas bolsas, será que eu poderia cortar de outros lados? A gente tem uma série de dificuldades de corte de orçamento, porque os orçamentos são engessados, né? O espaço em que o governo federal tem para mudar o orçamento é muito restrito, porque a maior parte dos gastos já estão compromissados, com salários, com 1 milhão de coisas que você não tem como mudar. Né? Ao mesmo tempo, a gente tem uma restrição orçamentária que se impõe, então o dinheiro não é infinito, e uma vez que a gente tem uma crise fiscal, por anos a gente gasta mais do que a gente arrecada, e para colocar as contas em dia e fazer com que, colocando as contas em dia, o país se reorganize, a economia comece a prosperar e a gente saia desse buraco, cortes vão ter que ser feitos. Então assim, se a gente tem que cortar, por onde a gente vai começar a cortar? Vai começar pela educação básica? Vai começar pelo atendimento básico de saúde? Ou vai começar pelas bolsas?
eu, nesse cenário, começaria pelas bolsas do que priorizar o corte na educação básica ou no atendimento básico de saúde. Então a gente tem que buscar entender um passo atrás e entender o cenário como um todo. É claro que também depois não dá para você errar na conta de 600 milhões a mais para fundo eleitoral, pois isso é um absurdo, é inadmissível. Mas o ponto principal é, dando um passo atrás, o cenário é técnico. A gente tem que fazer um ajuste fiscal no Brasil e isso impõe custos, né? Impõe cortes e que a sociedade vai sofrer por algum tempo. Só que muita gente acaba politizando esse assunto. Por exemplo, aqui eu estava dando uma olhada numa entrevista na G1 do reitor da Unicamp, Marcelo Nobel, que fala que estaríamos interrompendo o círculo virtuoso de 60 anos. É um processo da ciência que vem ocorrendo e a gente estaria num momento muito delicado para o país. Ele também aponta na entrevista que o cenário da educação no Brasil hoje é impressionante e tem a preocupação de que possa haver um desmonte de uma estrutura que demorou tanto tempo para ser construída, ou seja, uma politização de um assunto que é técnico. Não importa se o presidente é o Bolsonaro, se fosse o Haddad, se fosse o Alckmin, se fosse a Marina, o João Amoedo, enfim, quem quer que fosse, iriam fazer as mesmas coisas. Então isso é a politização de um assunto que é técnico. Os cortes das bolsas não acontecem de agora, eles já aconteceram no passado. Tanto que, por exemplo, é o que eu acabei de falar, a bolsa do CNPq não tem correção de inflação desde 2013. Então isso já é um problema de 6 anos ou mais e que só agora está aparecendo de uma maneira mais explícita porque a gente está finalmente fazendo um ajuste fiscal no Brasil. Então isso que eu acho que é o ponto principal. Tem que dar um passo atrás. Eu sei que todo mundo que trabalha com ensino e pesquisa fica indignado e eu entendo, né, a dor de quem, trabalha todo dia fazendo pesquisa, que no Brasil já é um desafio enorme fazer pesquisa, cheio de burocracia, dificuldade de trazer coisas de fora, de se conectar com outros países, com a produção científica de outros países. Enfim, os desafios são imensos para a gente melhorar o ambiente de ciência no Brasil, de pesquisa e tecnologia também. Só a gente politiza demais o assunto que é técnico, que a gente dramatiza achando que começou agora, mas já começou faz um bom tempo. E ao mesmo tempo a gente tem que reconhecer que ajustes fiscais geram custos e, enfim, coisas que a gente não gostaria de que acontecessem, mas que acabam acontecendo inevitavelmente, independentemente de quem esteja no governo. Isso é um pouco do meu ponto de vista sobre todo esse assunto dos cortes das bolsas e espero que tenha ajudado de alguma maneira vocês nesse debate que muitas vezes é cheio de desinformação, e continuem acompanhando o nosso trabalho aqui na Assembleia, sempre @DanielJoséBR para Instagram, Facebook, Twitter e por aí vai, beleza? Valeu, brigadão, hein?